Havendo quórum, agradecendo aqui a presença dos nobres pares, o deputado Fernando Coruja, o deputado Valmir Comim, o deputado Kuhlmann, o deputado Valduga já está chegando também. E assim damos, então, início à nossa comissão ordinária e passo inicialmente a palavra. Primeiramente, eu faço a leitura da ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aliás, nós já distribuímos essa Senhor presidente, já foi distribuído e já foi lido. Então assim, dispensamos a leitura da ata. Em discussão, em votação, aprovada. Inicialmente, passamos a palavra para o deputado Jean Kuhlmann, que foi Inicialmente, o deputado Coruja foi o primeiro que estava aqui. O deputado Coruja chegou antes de mim, senhor presidente. Deputado Coruja. Obrigado, deputado Kuhlmann. Sem pauta. Não fui honrado com nenhum projeto. Com nenhum projeto para relatar. Muito obrigado. Então, agora sim, o deputado Jean Kuhlmann. Senhor presidente, tem 2 projetos aqui, declaração de utilidade pública, faço a leitura dos 2 em conjunto. Primeiro, parecer pela aprovação ao PL 63.5/2018, que declara utilidade pública a Associação de Câncer de Boca e Garganta, a CBG de Florianópolis. O parecer é pela aprovação. Esse estava na pauta, senhor presidente. E tenho aqui um extra pauta, que é o parecer ao PL 129.6/2018, que também é pela aprovação, pois este é de autoria do deputado Aldo Schneider, ele declara de utilidade pública a União de Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, a UCAV, de Rio do Sul. Parecer também pela aprovação, senhor presidente. Somente esses 2 projetos, mais nada a relatar. Obrigado, deputado Jean Kuhlmann. Então, primeiro, discussão e seguida a votação sobre o parecer ao projeto de lei 663.5 de 2018, que declara de utilidade pública a Associação de Câncer de Boca e Garganta de Florianópolis. É um projeto cuja autoria é o deputado Ricardo Guidi, já passou pela Comissão de Justiça, onde recebeu parecer favorável encabeçado pelo deputado João Amin. E agora o deputado Jean Kuhlmann também dá o seu parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Igualmente, discussão e posterior votação ao PL 129.6, que declara de utilidade pública a União de Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Rio Itajaí, UCAV, de Rio do Sul. É um projeto de autoria do eminente deputado Aldo Schneider. Esse projeto já passou na Comissão de Justiça, recebeu o parecer favorável conforme o deputado Mauro de Nadal, e agora aqui na Comissão de Trabalho também recebe parecer favorável pelo relator Jean Kuhlmann. Em discussão, em votação, aprovado. Passamos a palavra na sequência ao deputado Valmir Comim. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Na pauta tem um outro projeto, que é o 363, cujo relator é o deputado Jean Kuhlmann. Solicitaria se ele vai relatar isso. 363 acabou de chegar na minha mão agora, senhor presidente. Em seguida, relato, só estou fazendo a leitura do mesmo para compreendê-lo melhor. Enquanto isso, então, a hora que o deputado Comim concluir aqui, também já passamos a palavra ao eminente deputado Valmir Comim. Senhor presidente, eu tenho devolução aqui de um voto de vista ao PL 0363.3 de 2017, da eminente deputada Dirce Heidscheid. A proposição e análise pretende que sejam reservadas vagas de trabalho em agências de emprego, bem como nos estabelecimentos de ensino da rede pública para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus filhos.
Analisando, entretanto, o artigo 3º da emenda substitutiva global, apresentada, acredito ser insuficiente para garantir o atendimento prioritário, apenas a apresentação de um boletim de ocorrência. Só Tendo em vista... uma questão. Esse não é o... É o mesmo. Ele tem voto vista. Ah, é o voto vista. Voto vista. E achei oportuno, né, depois de uma análise mais detalhada, de que simplesmente o boletim de ocorrência, isso poderia promover um incentivo. Perfeito? Até mesmo a própria agressão do cônjuge, ou, né, parceiro, enfim. Portanto, achamos necessário que fosse apensado a isso a tramitação, uma decisão judicial, né, configurando realmente a questão da Maria Lei da Penha para que o processo possa dar sequência e aí sim a pessoa vítima, né, de espancamento ou coisa parecida possa ter prioridade, então, na fila do Cine de emprego, das oportunidades que porventura ocorrerem. Senhor Agora, presidente. esse aqui, então, Isso. é o parecer do eminente deputado É o voto Comim. vista do deputado É o voto Comim. vista referente vista ao com 363. Senhor presidente, visto a explanação e a clareza nas colocações do deputado Comim, então eu faço uma alteração do meu relatório, incorporando a emenda sugerida pelo deputado Comim. Assim, então, o relatório deste parecer fica nos termos da emenda substitutiva global de folha 33, com a emenda modificativa de folha 41, emenda esta apresentada pelo deputado Comim em seu voto vista. Ou seja, este relator da matéria acata a sugestão do deputado Comim no voto vista. Dessa forma, então, colocamos Senhor aqui... presidente. Pode dar, deputado. Nós não conseguimos resolver ainda o problema das matérias estarem à disposição para que a gente possa avaliar antes de votar. Então, eu pediria, se houvesse aqui a ciência da comissão, para mim ter vista do voto vista, né? Porque é claro que eu preciso avaliar melhor, mas quando eu passo a exigir uma decisão judicial, eu faço uma exigência. Aí também, se antes nós temos o problema de ter eventual facilidade de poder se fraudar, quando eu exijo uma decisão judicial, eu passo a ter uma situação muito mais de difícil acesso. Lembrando, por exemplo, tem casos assim, que é uma velha discussão, questão de aborto. Por exemplo, não há necessidade de decisão judicial para a mulher abortar, quando é um caso que a lei preveja. Aborto, caso, por exemplo, de estupro, a mulher pode se dirigir diretamente ao... Então, me parece que... eu gostaria de analisar melhor, me parece que talvez a exigência de uma decisão judicial para contemplar a lei, eu entendo a preocupação do deputado Comim, mas talvez fique muito... difícil daí, às vezes, a decisão, porque uma decisão judicial, muitas vezes... E que decisão judicial? Significa uma dificuldade Isso. grande, né? Primeira instância. Mas mesmo assim, uma decisão judicial em primeira instância demora anos. Né? Então, se for possível, para debater melhor, até no sentido Perfeito. de contribuir. Presidente, se me permite, só Pois não, para deputado elucidar Comim. um pouco essa questão. Na verdade, o procedimento e o rito da Lei Maria da Penha, a partir do momento que é registrado o BO, imediatamente o delegado encaminha ao juiz, que tem 48 horas para tomar as devidas providências. Portanto, o que nós estamos sugerindo é que se dê a sequência do rito, porque somente o BO... Mas uma decisão... Mas é por isso que a gente precisa... Eu queria olhar o... Não, perfeito. Eu só porque qual é a decisão? É uma decisão liminar? Porque isso é uma decisão liminar. A decisão definitiva, ela vai sair lá na... Entendeu? Aí que... exatamente essa a questão. Quero compreender melhor o que está sendo... Mas a preocupação foi justamente de, daqui a pouco, nós não estimularmos, ao invés de reprimirmos uma situação,
dessa nós estarmos fomentando. No meio né? de tanto desemprego, né? Pode... Exatamente. Esse foi o único objetivo. Olha, aqui, vendo então o parecer, agradecemos aqui o parecer do eminente deputado Jean Kuman, também o voto vista do deputado Valmir Cumim e, na opinião do deputado Coruja, que pede vistas justamente para engrandecer, assim, e até a pôr aqui alguma sugestão que seja no sentido de valorizar ainda mais a intenção da eminente deputada Dirce Aidscheid. Então, concedida voto vista ao deputado Fernando Coruja. Deputado Valmir Cumim, Vossa Excelência, continua. Parecer ao PL 085, 2018, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente da Casa da Acolhida de Criciúma. O autor, eminente deputado Ricardo Guide, e esse deputado como relator, fez toda a análise, cumprindo todos os requisitos legais, dou pela aprovação. Esse aqui, parecer, voto de parecer ao PL 85.0 de 2018, do deputado Ricardo Guide, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Casa da Acolhida de Criciúma. Naturalmente que presta um grande serviço público, né? A associação que acolhe, certamente, aqui as pessoas desamparadas da região de Criciúma. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, o segundo parecer aposto aqui ao PL, o primeiro parecer da Comissão de Justiça, com o parecer do deputado Rodrigo Minotto, e agora o parecer da Comissão de Trabalho. Em votação, aprovado. Deputado Cumim. Senhor presidente, tenho de posse também o PL 0379, 2017, autor o eminente deputado Kennedy Nunes, que introduz a classificação indicativa em expressões, amostras, exibições de artes e eventos culturais no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O presente projeto de lei objetiva prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente em diversões e espetáculos públicos através do processo de classificação indicativa, o qual integra o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente composto por órgãos públicos e sociedade civil, devendo ser exercido de modo objetivo e democrático, de forma a possibilitar que todos os destinatários da informação possam participar do processo, ensejando que a contradição de interesses e argumentos promovam a correção e adequação dos procedimentos. Eu, analisando com mais profundidade através da nossa assessoria, achamos que essa comissão não estaria, que a comissão de mérito realmente para discutir esse assunto seria a comissão relacionada à criança e ao adolescente. Por isso é que nós estamos devolvendo e para que possa ser procedido de forma a encaminhar para a comissão da defesa da criança e do adolescente. Aqui, então, atendendo a sugestão do eminente deputado Valmir Cumim, referente ao parecer ao projeto 379.0, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que introduz a classificação indicativa em exposições, amostras, exibição de arte e eventos culturais no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. E, na opinião do eminente deputado Valmir Cumim, esse parecer deve ser da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Por isso, então, que a comissão, conforme o parecer do deputado Cumim, se julga incompetente. E assim, em discussão, Senhor presidente, só para... Esse projeto foi despachado para quais comissões, só para título de curiosidade? Justiça, Trabalho e Educação. Bom, senhor presidente, senhores parlamentares,
acho que assiste nessa questão de que deve ser que a comissão da criança, do adolescente tem muito mais relação com a matéria. Quero concordar com o deputado Comim. Agora, só lembro que queria colocar aqui, embora eu possa dizer que seja matéria vencida, ao mesmo tempo não é, porque trata de direito constitucional, que não vence nunca. Estamos aqui com o nosso presidente da Comissão de Justiça, que esse projeto ele é absolutamente inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Porque ele propõe que o Estado faça uma classificação indicativa de quem é que pode assistir determinado espetáculo por faixa etária e tal. Eu lembro que, no Brasil, como diz a Constituição Federal, no artigo 220, diz que a manifestação de pensamento, a criação, expressão e informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Então, não pode haver nenhuma restrição, a não ser aquilo que seja observado na Constituição. Claro que ele se preocupa em colocar colocação indicativa. Mas, mesmo assim, veja o que diz o artigo 220 da Constituição Federal. Compete à lei federal. Compete à lei federal. Inciso 1º. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomende, locais e horários em que se apresente e se mostre adequado. Então, eu acho que aqui é uma discussão também do ponto de vista da constitucionalidade, quer dizer, será que é possível que o Estado faça essa indicação, ou ela tem que ser feita apenas pela lei federal? Porque aqui nós estamos colocando o Estado para fazer uma classificação indicativa. É claro que o deputado propositor, o deputado Kennedy Nunes, que já se manifestou várias vezes no plenário, principalmente quando houve aí a apresentação no Brasil, algumas questões, por exemplo, a famosa amostra queer, onde houve um movimento bastante forte relacionado a setores, também das igrejas evangélicas, contra essa questão. Ele tem uma posição clara, no sentido de entender de que esses espetáculos deveriam ser, aí ele coloca em classificados, né? Às vezes no discurso ele é até mais firme, dizendo que não deveriam ser permitida a liberação. E, inclusive, o deputado Kennedy Nunes, salvo o melhor juízo, é quem encaminha os projetos para as comissões, né? Pela postura dele na mesa, a posição dele na mesa... ele que distribui as matérias. É a assinatura dele que está aqui, inclusive. Isso. Aqui é lido no expediente dia 13/10/17 e foi passado para a Comissão de Justiça, Trabalho e Educação. Então, Assinatura dele. Eu acho muito pertinente a observação do deputado Comim de que se trate dessa questão na Comissão de Educação, e que envolve, a educação evidentemente envolve cultura, porque aqui é uma questão fundamentalmente cultural. E depois na Comissão de Criança e do Adolescente, tendo em vista que o que a Constituição prevê é que isso não pode ser feito pelo Estado. O Estado não pode cercear. Se eu quiser que meus filhos vão assistir um filme qualquer, eu posso permitir. Não pode o Estado cercear isso. Não é? A menos que a Constituição... A menos que lá... Mas a Constituição não cerceia, a Constituição diz que é livre. Quer dizer, compete, então, à família discutir essas questões, mas não o Estado que vai dizer. E mesmo as indicações, a Constituição, salvo melhor juízo, precisa olhar com mais atenção essa questão, uma leitura aí a voo de pássaro, vou aproveitar que sou coruja, voo de pássaro, permite entender que não é possível que o Estado faça esta classificação também. Mas já que vai para a comissão de... Bom, eu também defendo a tese que vai para a comissão de criança e adolescente e pergunto, nós temos que devolver para a mesa, para que ela redistribua. Uhum. É isso? Uma outra situação que, por se tratar de um serviço público, introduz a classificação indicativa. Talvez o deputado Kennedy Nunes, quando despachou
para as 3 comissões, Na verdade, é uma atribuição talvez de um serviço público, e ele está propondo que um serviço público em Santa Catarina faça isso. faça isso. Eu vou pedir, se o deputado como me permitir, antes dessa decisão também, vou Vista. pedir vista, para que possa dar uma olhada com mais atenção sobre essas duas questões. A questão de, eventualmente, se nós podemos debater aqui e também encaminhar a Comissão de Criança e Adolescente. Incluir, já que tem serviço público, e dar refletir um pouco sobre essa questão da constitucionalidade, que eu quero ver com mais vagar. Agradecendo, então, o parecer do eminente deputado Cumim, também Apesar de discussão. a constitucionalidade foi superada, né, nesse caso, né? Mas respeito a A constitucionalidade, vosso pedido? a constitucionalidade ela nunca é superada, porque pode ser votada no plenário e tal. E acho que, como a constitucionalidade não se supera, porque se é inconstitucional, a nulidade é absoluta, se uma coisa, mesmo que seja discutido no mérito aqui, e eu achar que é inconstitucional, eu vou votar contra. Porque a constitucionalidade é uma questão absoluta, ela não é superada porque a Comissão de Justiça diz que é constitucional. Ela não é superada do ponto de vista em momento nenhum, né? Ou seja, as comissões passadas até agora foram todas elas pela sequência. Eu entendo, mas mesmo assim... Cedida a vista, então, em gabinete ao eminente deputado Fernando Coruja. Deputado Valmir Cumim, Vossa Excelência concluiu? Não. Senhor Presidente, para concluir, eu estou fazendo a devolução aqui do PL 468, 2017, sem manifestação. E o 475? 468.0 altera os artigos 1 e 2 da Lei 15.078, de 30 de dezembro de 2019, que torna obrigatória disponibilizar aparelho desfibrilador externo automático em eventos de qualquer natureza, veículos de atendimento emergencial e locais que especifica. Esse projeto é um projeto de lei de autoria do eminente deputado Fernando Coruja. Que é o PL 468. O desfibrilador cardíaco externo automático, DEA, né? Aliás, na última posse dos desembargadores, houve uma queda súbita e até que chegasse o atendimento, haviam vários médicos no evento, inclusive eu, mas todos absolutamente desarmados, sem sequer um aparelho de pressão, aqui no Tribunal de Justiça. Mas me lembrei, a ocasião, da importância que faria digamos, um desfibrilador, caso precisássemos. Por sorte, não havia indicação do caso, mas também não havia lá. Nem lá, nem cá. Aqui na Assembleia, nós também não temos o desfibrilador automático. Mas fica numa caixa, ninguém tem acesso. Mas a informação que se tem, faz um mês mais ou menos, que eu perguntei a várias pessoas aqui da Assembleia e todos dizem que não existe o DEA aqui. Então, se não existe, ou ele está tão guardado que a percepção das pessoas é que não existe. Ou seja, no momento que precisar, se ele está tão guardado, vai ser igual como se não existisse. De forma que esse aqui, então, é um projeto de lei muito importante, que eu acho que nós temos que... O DEA é um aparelho barato e que, se fizer o treinamento para utilizá-lo, é de extremamente fácil a sua aprovação, a sua utilização, até porque basta tão somente colocar as pontas do aparelho, os eletrodos, nos locais indicados, e depois ele mesmo vai orientando. Se é uma parada que tem indicação de choque elétrico, ele diz que ele dispara o choque. E se é uma parada que não tem indicação de choque,
ele também não dispara. Então, ou seja, é um equipamento auxiliar aí, seria muito importante e deve, certamente salvaria muitas pessoas. Existe um trabalho dos Estados Unidos, deputado Coruja, que foi feito em 2, 3 aeroportos grandes e tem um índice de eficiência muito grande. Muito grande. Justamente pela sua sabendo aplicar. E aonde está, colocando o DEA à disposição, naturalmente que, além de fazer o treinamento, todas as pessoas devem saber onde está, inclusive para, no evento que um estranho à casa precise utilizar o DEA, também possa utilizá-lo. Então, o último parecer era do deputado Serafim Venzon, o meu parecer, que era pela aprovação. O deputado Valmir Cumim pediu vistas, devolve sem manifestação, então, conforme o nosso parecer. Senhor presidente, se me permite. Pois não, deputado Cumim? Vossa Excelência tem preferência. Quer falar? Não, é só porque, ao que parece, também é uma vista para o deputado Dresch, que não está presente hoje. Então, não sei se... Então, deixamos para... Inclusive, eu peço escudos aqui ao deputado Dresch, recepcionando aqui a deputada Ada de Luca, que estamos aguardando a sua poltrona aqui. E o deputado Dresch já avisou faz tempo que não pode participar dessa reunião por ter um compromisso em Xanxerê. Está pegando agora avião a 1 hora lá de Chapecó. Por isso não pôde estar aqui. Deputada Ada, muito obrigado pela sua presença. Então, o deputado Coruja lembra que o deputado Dresch também teria uma vista, teria vista também a esse PL. Deixamos, então, para a próxima semana? Senhor presidente, se me permite, só para corroborando um pouco, em 2004, nós apresentamos também um projeto mais ou menos com essa formatação. E tramitou nas comissões, foi amplamente discutido, debatido, aprovado em plenário e vetado pelo seu governador. E depois não conseguimos fazer a derrubada do veto, perfeito? Mas eu acho, assim, é um aparelho que pode ser um detalhe entre a vida e a morte do cidadão, perfeito? E ele está pensado justamente onde tem rotatividade, onde tem fluxo, né, de pessoas, né? Por isso eu acho importante, né? E a gente sempre acha que um assunto desse só vai ocorrer com o vizinho, com o que está do nosso lado. Mas a qualquer momento pode acontecer com qualquer um de nós, né? Por isso eu acho extremamente meritório, né, o processo e que a gente possa realmente dar prosseguimento. Por isso fiz o pedido de vista sem manifestação, porque entendo e compreendo o conteúdo e acho de extrema valia. Muito obrigado. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência, sobre... Bom, se Vossa Excelência vai deixar para a próxima reunião, aí eu me manifesto depois na próxima reunião. Não. Apesar de eu, como eu já fiz... Não, já existe uma lei catarinense disciplinando a questão, que é uma lei anterior, e o nosso projeto, na verdade, ele visa tornar mais prático, tanto com a questão do DEA automático, como a questão de que ele tem que estar visível, a finalidade é dar mais praticidade. É largamente conhecido que um desfibrilador é um instrumento mais útil que tem quando você tem uma parada cardiorrespiratória. Uma parada em fibrilação atrial, taquicardia ventricular, na chamada fase elétrica, que é os primeiros 3 minutos, é onde você consegue recuperar a pessoa, porque depois que ele entra nas outras fases, chamar o bombeiro não vai resolver. Né? Então é preciso, e ele tem que ser utilizado de pronto, não é? É claro que as pessoas têm que ter um certo treinamento para usar, mas hoje com os desfibriladores automáticos, como lembra o deputado Venzon, o próprio aparelho ele vai dizendo se tem que dar um choque, não tem que dar um choque e tal.
e os desfibriladores automáticos. Agora tem que ter um disciplinamento e tem que haver treinamento. Vamos supor que alguém aqui tivesse... Qual é o manual de procedimento? A primeira coisa quando se faz quando se tem uma parada, a primeira coisa é exatamente ver se parou, né? Como é que a pessoa vê se parou? O médico ele pode palpar o pulso carotídeo, o leigo ele só olha, chama se não responde, acha que não está respirando, disparou. A segunda coisa é chamar o auxílio, o desfibrilador. A primeira, antes de massarar, tem que chamar o desfibrilador. É a coisa a se fazer. Agora, se chama e não tem, não sabe onde é que está, ninguém sabe onde é que está, as pessoas não sabem, está numa caixa. Então, tem que haver um disciplinamento de algumas coisas mínimas que é o que eu coloco no projeto. Mas eu acho que seria adequado, assim, aguardar, de repente, o deputado Dresch na próxima semana, para que ele possa... Porque o deputado Dresch pediu vista ao projeto e, o que me parece, ele estava discutindo com os bombeiros a questão. O que parece, os bombeiros não se manifestaram ainda. O que tem que tomar cuidado é porque, nessa questão mesmo no resgate, há uma certa reserva de mercado. De alguns que querem cuidar. Tem SAMU, tem bombeiro, né? E isso, os próprios médicos têm uma certa reserva. Nos Estados Unidos, que é o grande modelo que eu sempre comparo em outros lugares, você não precisa ser médico para injetar drogas no atendimento emergencial. Todo mundo que vê filme sabe que os paramédicos chegam... Eles chamam os paramédicos, chegam lá e eles fazem... Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, para usar alguma droga, tem que ser médico. É uma certa reserva de mercado. Nos países mais desenvolvidos não precisa ser. Então, há uma discussão... E aí há uma preocupação ali, talvez... Tem que discutir com os bombeiros, que eles querem ter alguém para qualificar... Mas se você começar a ter exigências maiores, não, você tem que ter uma coisa que facilite o acesso. Facilidade. O detalhe, deputado Fernando Coruja, é que esse desfibrilador cardíaco externo automático, chamado, as iniciais dele seria o DEA, ele não faz nenhum mal se alguém desmaiou. Bom, um leigo chega e instala o eletrodo que está pronto para ser instalado, né? E mesmo que ele coloque em local errado, o aparelho vai dizer se é para dar o choque, e se ele autorizar o choque, ele também não vai dar. Também não vai dar. Ele só vai dar o choque se tiver a indicação. Não é toda a parada cardíaca que tem indicação do choque. E pode ser que o cidadão esteja desmaiado, quem passou ali, bom, infartou, está com choque. Dá o choque com o DEA. Ele não vai tomar o choque, que também vai ser um choque terapêutico, não é um choque que vai fazer nenhum mal, mesmo que desce, mas ele não autoriza o choque elétrico, se não for. De forma que o único inconveniente, deputado Coruja, é o custo dele, que também não é tanto. E nós temos a considerar que a média no Brasil de mortes por cada 100 mil habitantes passa de 20, 25 pacientes por cada 100 mil que morrem de morte súbita, que não tem nada, andando na rua, né? Andando na rua, passeando no shopping, passeando, indo pegar o avião, na rodoviária, almoçando em algum lugar. Quer dizer, é um número muito maior do que os homicídios, por exemplo. É mais do que o dobro do que os homicídios. Então, é um número significativo de pacientes que têm morte súbita, que, como disse o deputado Coruja, tem 2, 3 minutos. Depois disso, não precisa mais. Então, o Corpo de Bombeiro, como eu estava exemplificando aqui, no caso aqui do Tribunal de Justiça, o Corpo de Bombeiro veio rápido, mas demorou uns 15, 20 minutos. Então, não teria mais, ainda bem que não era parada cardíaca, né? E se fosse, nós teríamos certamente improvisado diferente. Mas isso porque havia mais médicos no local. Mas essa ideia dispensa o médico, é por leigo usar, e por isso que ele é interessante, tá? Mas então aguardamos, mais de uma semana não vai... Senhor presidente, já que estamos aqui num debate sobre essa questão,
Temos aqui uma plateia que tem eu e Vossa Excelência, que somos médicos, e do ponto de vista médico, então, a maioria das pessoas são leigas aqui. Eu lembraria, por exemplo, que o último consenso, que é do ano passado, sobre parada cardiorrespiratória, então, para o leigo, a pessoa que chega, ela não precisa nem checar o pulso, ela não consegue às vezes, saber se a pessoa parou ou não. E ela, se ela acha que parou, deve começar de imediato, chamar o DEA e começar de imediato massagem. Porque a massagem também não vai fazer mal se a pessoa... E hoje, inclusive para o leigo, não está mais indicado fazer respiração boca a boca. Porque ela pode esperar. Ele não sabe, não vai poder sincronizar. É massagem. Massagem e chama o DEA e faz massagem. Perfeito. Então, fique então para a próxima semana, aguardando aqui, inclusive justificando que o deputado Dirceu Dresch está a caminho dessa casa. Na sequência, ainda o deputado Valduga, César Valduga. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados e todos também que nos acompanham, nossa querida deputada Ada de Luca, a todos que nos acompanham via TVAL e também Rádio Digital. Senhor Presidente, em minhas mãos, 3 projetos para que façamos a relatoria. Este primeiro, senhor Presidente, é o de número 544.6/2017, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica São Francisco, filial de Campos Novos, tendo como autor o deputado Ismael dos Santos e este deputado como relator. Este projeto, senhor presidente, de lei, tem como objetivo declarar, portanto, esta entidade e que, após aprovado por unanimidade, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria encaminhada a esta Comissão de Trabalho, e relato, portanto, que da análise dos autos e também com enfoque nas disposições contidas no artigo 142 do Regimento Interno desta Casa, sendo comprovadamente de relevante interesse público por se tratar de entidades sem fins lucrativos, com finalidade de prestar serviço às pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias químicas em regime de residência. Diante do exposto, senhor presidente, e atendido o aspecto estabelecido nos autos desta Casa, do regimento interno, voto pela aprovação do projeto de lei, esse que é de autoria do deputado Ismael dos Santos. Os 3 são de utilidade pública, gostaria de ver se há o consenso que nós pudéssemos fazer a relatoria coletiva, poderia ser? Autoridade. Então, tá, este seria um, senhor presidente. O próximo, então, também, que é de autoria do deputado Arcide Matos, projeto de lei que declara também de utilidade pública a Associação dos Bananicultores de Corupá. Também, da mesma forma, senhor presidente, este projeto apresentou uma emenda substitutiva global nas folhas 64 e também 65 nos autos desse projeto, entendendo que merece ser acolhida, visto que apenas adequa o projeto de lei a boa técnica legislativa sem alterar-lhe o conteúdo. Diante do exposto, e atendido também o aspecto estabelecido nos inciso 3º do artigo 142 desta Casa, também voto pela aprovação este projeto que declara utilidade pública, portanto, a Associação dos Bananicultores de Corupá. E o último projeto, senhor presidente, esse também que declara de utilidade pública a Associação Fênix de Artes Marciais Itapemense, a FAME, de Itapema, tendo como autor o deputado, nosso querido deputado Aldo Schneider. Então, o presente projeto de lei também que busca a declaração de utilidade pública desta associação e que também é aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade e diante também do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, também nós votamos, analisando os autos desse processo, também pela
aprovação, né, da presente proposta. Então, seriam esses 3 projetos, os quais são os 3 de utilidade pública. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado César Valduga. Em discussão, então, o parecer e depois votação, o parecer ao PL 128.5, que declara de utilidade pública a Associação Fênix de Artes Marciais Itapemense, de Itapema, um projeto de autoria do deputado Aldo Schneider, que já passou na Comissão de Justiça, recebeu o parecer favorável, conforme o parecer orientado pelo deputado Valdir Cobalcini, e agora o deputado Valduga também sugere parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Segundo parecer ao PL 108.1, que declara de utilidade pública a Associação dos Bananicultores de Corupá, projeto de autoria do deputado Darcy de Matos, já passou na Comissão de Justiça, recebeu o parecer favorável lá pelo eminente deputado, conforme o parecer do eminente deputado Jean Kuhlmann, e agora aqui também recebeu o parecer favorável. Destaco aqui também o grande trabalho que essas associações, não só de bananicultores, mas as associações que dão apoio, digamos, à produção agrícola, à qualidade, justamente que dá, são trabalhos como esses que dão qualidade na produção dos nossos produtores rurais e que, no final, significa melhor produto e melhor renda. Então, em discussão, em votação, aprovado. E o último do PL do deputado, relatados pelo deputado César Valduga, o parecer ao PL 544.6, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São Francisco, filial de Campos Novos. O autor é o eminente deputado Ismael dos Santos, já passou na Comissão de Justiça, o deputado Dirceu Dresch deu parecer favorável lá naquela comissão, foi aprovado, e aqui o deputado César Valduga também deu parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. A deputada Ada de Luca. Deputado Venzon, se me permite, eu não tinha concluído a pois minha, não, deputado, pauta. Me perdoe, então, que Isso, não, perfeito. Estava em pauta para hoje também o PL 0475, de autor do eminente deputado Nilson Berlanda, que regulamenta a comunicação e controle interno, estabelece outras providências no âmbito da casa. Eu segurei de posse e vou fazê-lo na próxima sessão, com a permissão de Vossa Excelência. Com a aprovação dos nobres pares, fique então para a próxima sessão. Muito obrigado. Deputada Ada de Luca. Bom dia, nobres companheiros, bom dia, TVAL, bom dia às pessoas que se encontram aqui, aos funcionários. E, antes de tudo, quero te desejar parabéns, saúde e felicidades. Você está de aniversário hoje, né? Obrigado, deputada. Tem um PL aqui, mais velhos. 048.6 de 2017, que dispõe sobre o uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis, transexuais no âmbito da administração pública estadual direta, indireta, autarquias, fundações e nas escolas públicas de Santa Catarina. É a autoria do deputado César Valduga. Como me coube a relatoria, trata-se de um projeto que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis, transexuais, no âmbito da administração pública estadual direta, indireta, autarquias, fundacionais e nas escolas públicas de Santa Catarina. No dia 16 de maio, fui designada relatora desse projeto nessa Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Esse projeto, senhor deputado César Valduga, já passou em todas as comissões com aprovação, né? E conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do regimento interno dessa Casa Legislativa, cabe a esta comissão exercer a função legislativa e fiscalizadora acerca de assuntos atinentes à ordem social catarinense.
tendo como base o trabalho e como objeto o bem-estar e a justiça social no inciso 6º desse mesmo artigo, que traz como responsabilidade também desta comissão tratar matérias relativas ao serviço público da administração estadual, direto ou indiretamente, inclusive a fundacional. Assim, procedendo à análise dos autos, constatei que o projeto de lei em questão, após ser submetido a uma diligência a pedido do relator deputado Rodrigo Minotto, o mesmo sofreu uma emenda substitutiva global, com o intuito de adequação em uma nova redação. Ante o exposto, eu, relatora Ada De Luca, voto pelo projeto de lei 048.6/2017, na forma da emenda substitutiva global no âmbito desta comissão. Aí temos aqui Deputado também... Fernando Coruja, Tem algum... a deputada apresenta todos os projetos para fazer análise posteriormente? Pode ser? ser? Ótimo. Então. E aí, no outro também são declarações de utilidade públicas. Declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo dos Policiais Militares do município de Biguaçu, também já com toda a aprovação das comissões e dessa relatora. A declarar como utilidade pública o Centro de Apoio à Pessoa Idosa de São Miguel do Oeste, do eminente... eu esqueci de dizer, esse projeto aqui, essa PL aqui é do deputado, acho que é teu. Não, do Roberto Salum, na época em que ele esteve aqui. Né, de utilidade pública, o Centro de Apoio à Pessoa Idosa, em São Miguel do Oeste. O autor é o nobre deputado Mauro de Nadal, que também já passou em todas as comissões, né, e aprovado. Já estava aprovado, só relatando. Oh, Deus. O outro é o PL 048.6/2017, que dispõe sobre o uso do nome social e reconhecimento da identidade. Esse é o mesmo que eu já li, que eu tinha trazido uma síntese. Né? O outro, deputado Ricardo Guide, declara de utilidade pública o Instituto Unidos Araranguá Mais Feliz, de Araranguá, que também já passou por todas as comissões e a relatoria aprovou. E o outro é do deputado Valmir Comim, que declara de utilidade pública o Lions Clube Cocal do Sul, de Cocal do Sul, que também já passou em todas as comissões e meu voto aqui também foi favorável. Eram essas relatorias que eu teria que fazer, eminente presidente. Muito obrigado. Então, passamos à discussão e votação do parecer da eminente deputada Ada De Luca. Começo pelo PL 530.0, a autoria do deputado Valmir Comim, declara de utilidade pública o Lions Clube Cocal do Sul. Já recebeu parecer favorável na Comissão de Justiça pelo deputado Rodrigo Minotto. E aqui também recebeu parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Igualmente, em discussão e posterior votação, o PL 48.6, de autoria do eminente deputado César Valduga, que dispõe sobre o uso do nome social e reconhecimento da... Eu vou deixar isso aqui por último, perdão. Primeiro vou declarar as declarações de utilidade pública. O PL 107.0, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública o Centro de Apoio à Pessoa Idosa, CEAP, de São Miguel do Oeste. Já passou também na Comissão de Justiça, recebeu parecer favorável, conforme o deputado Dirceu Dresch. Ainda o PL 1.2 de 2018, do deputado Roberto Salum, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo dos Policiais Militares do município de Biguaçu. Também passou na Comissão de Justiça, o deputado João Almin deu parecer favorável, e aqui a deputada Ada De Luca também deu
o parecer favorável. Ainda o PL 114.0, de autoria do eminente deputado Ricardo Guide, que declara de utilidade pública o Instituto Unidos de Araranguá mais feliz de Araranguá. Também já passou na Comissão de Justiça, o deputado Rodrigo Minotto deu parecer favorável, e aqui a deputada Ada de Luca deu parecer também favorável. Em discussão, em bloco, os 4 PLs agora citados. Em votação, aprovados. Agora sim, o PL, discussão ao PL 48.6, do eminente deputado César Valduga, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis, transexuais, no âmbito da administração pública estadual, direta, indireta, autárquica, fundacional e nas escolas públicas de Santa Catarina. Esse PL já passou na Comissão de Justiça, foi conforme o parecer do deputado Rodrigo Minotto, foi aprovado lá, e agora aqui a deputada Ada de Luca também deu parecer favorável. Em discussão, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares. O deputado César Valduga, ele propõe um projeto de lei que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública estadual, direta, indireta, autárquica e fundacional. Passou na Comissão de Justiça, evidentemente, me parece que é constitucional, porque estamos tratando não de disciplinar direito civil, não é para todo mundo, mas é em relação à questão na administração pública. E ele vai na linha de dar um reconhecimento que hoje é largamente aceito no mundo como um todo, no Brasil, que é o direito da pessoa usar o seu nome social. Aliás, isso já é uma prática na maioria das escolas. Qualquer escola hoje que você privada, você vai lá, tem um campo para colocar o teu nome social. E acho que o projeto anda bem nesse caminho. Eu vou votar, evidentemente, favorável. Mas o projeto, o deputado Valduga coloca assim, que os transexuais e travestis, e coloca também na emenda, nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais. É claro, nós estamos nos referindo aqui, como ele coloca, a 2 categorias. Hoje, numa visão assim mais contemporânea, a própria classificação nessas 2 categorias acaba sendo uma coisa limitante, porque é evidente que tem muito mais gente que tem se sente situado numa outra situação e quer usar o nome social também. E não necessariamente ele se autoclassifica como transexual ou travesti. E lá embaixo o deputado Valduga coloca, inclusive, que as pessoas não precisam aceitar o nome não tem a ver com o sexo de nascimento. Hoje, eu falo isso porque houve uma polêmica agora há pouco aqui da questão da classificação indicativa, e houve no Brasil, veio aqui a filósofa Judith Butler, que esteve no Brasil para discutir a questão da teoria queer, né? Que é uma teoria que hoje talvez seja a teoria mais contemporânea e mais presente na discussão dessas questões. E nessa teoria eles procuram fugir, inclusive, dessas classificações. Quer dizer, o campo é tão aberto que você não precisa ter uma classificação nem de que seja travesti, nem de que seja feminino, masculino. E que mesmo o mesmo sexo de nascimento também não é uma questão fundamentalmente biológica, porque há muitas questões envolvendo, inclusive, coisas que eu, como endocrinologista, lá quando estava nos bancos da
da residência, falava assim, hermafroditismo, pseudo-hermafroditismo, que são coisas que hoje não se fala mais, né? Tal a evolução. Mas entendendo, porque alguns poderiam dizer que o projeto de deputado, que eu vi alguns falando, é muito avançado. Vou votar a favor, mas já estou achando que ele está atrasado. Assim, no sentido... Entendeu, né? Mas vou votar a favor. Muito obrigado. Obrigado por aparecer, talvez, pela análise do deputado Fernando Coruja. Eu também, apenas antes de colocar em votação, cumprimentar o deputado César Valduga, que a finalidade principal do governo, nós como governantes, que no caso somos do Legislativo, mas o governo, em qualquer instância, a principal finalidade dele é justamente promover a convivência social de pessoas que a bem da verdade, aquela afirmação de que somos todos diferentes, todos absolutamente diferentes, cada cabeça uma sentença, e que a nossa principal razão de existir é promover a convivência social. Quer dizer, então, fazer, às vezes, o nome da pessoa, o nome do indivíduo e a apresentação dele, ele tem que contar a história inteira onde não precisa. Se ele já tivesse o nome social como no caso, aquele indivíduo quer, ao menos ele não teria que contar a história para que ele não precise ficar contando essa história comprida. De forma que eu aprovo com ressalvas, aprovo com estrelinha, aliás, né? Sim. Essa sua intenção. Em discussão ainda, em votação, aprovado. A pergunta, perdão, deputado. Não, tranquilo, deputado tranquilo. Valduga. Eu quero, acho que aqui, primeiramente, agradecer a grandeza, né, de todos os deputados, enfim, a nossa relatora Ada De Luca, também a própria fala do deputado Coruja, Serafim, e o próprio Comim também, que é uma palavra que ele sempre fala, que o amor transcende barreiras, né? As fronteiras, olha só, viu? E realmente, quando há poucos dias atrás nós recebemos as mães pela a diversidade aqui na Assembleia, que inclusive comoveu a todos os deputados, mães que, enfim, têm uma compreensão muito grande, que fazem um trabalho muito grande no estado de Santa Catarina, buscando a questão do respeito à diversidade, o respeito à pluralidade, e que a própria Constituição, no seu artigo 5º, né, todos são iguais perante a lei. Eu acho que só por isso diz, enfim, que busquemos avanços. E realmente, deputado Coruja, não é porque Vossa Excelência está no Podemos, né, mas a gente pode muito mais, né? Nós podemos muito mais, né? Podemos muito mais quando se trata de buscar o respeito à diversidade, à pluralidade, e que, com isso, vejo que o Parlamento dá um avanço muito significativo, né? E o Estado de Santa Catarina, deputado Serafim, dá um avanço, né? Passa a ter um avanço muito significativo, onde que consigamos aprovar, e até quero agradecer a compreensão da deputada Ada De Luca, não é agradecer, mas, enfim, ela está fazendo justiça, né? Deputado, tem muitos anos que eu participo nos movimentos gays, muitos anos. Lá em São Paulo já, na época eu também participava, a deputada Marta Suplicy. Então, nada mais justo do que Santa Catarina também dê um pulo para as causas sociais das pessoas tão discriminadas como são os gays. Realmente, independente da LGBTS. Gays. Sim, né? sim. Então, com muito prazer que eu fiz esse relatório, né, e dei meu voto. Obrigado também pela oportunidade. Obrigado, deputado. Então, vejo que o Parlamento, enfim, ele acaba tendo, enfim, sendo mais notório, principalmente pelos avanços que nós temos tido aqui nessa casa, quando se trata de debater e discutir, mas também aprovar leis buscando
a se fazer justiça ao respeito à pluralidade, ao respeito à diversidade, e que muitos projetos, inclusive, tramitam ainda nessa casa para que a gente possa avançar muito mais. Então, essa grandeza do parlamento, através dos deputados, realmente é bem significativa, e vejo que a gente pode avançar muito mais. Então, quero agradecer e parabenizar todos nós aí que estamos nesta última comissão e que, é claro, depois vai para o plenário, que possamos votar por unanimidade esta matéria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Valtuga. Agora, nós vamos analisar os 3 últimos de hoje, que estão aqui sob a minha relatoria. O primeiro é o PL, o parecer dado por esse deputado agora, ao PL 336.0, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de um imóvel da Secretaria da Administração Estadual no município de Ceará. É um terreno de 2.025 metros quadrados, que já está em uso do município e que estamos oficializando aquilo que já está sendo utilizado pela Prefeitura Municipal e, naturalmente, está cumprindo o seu papel social, né? Então, já foi passado na Comissão de Justiça, também na Comissão de Finanças, e agora aqui o nosso parecer também é favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Aqui, cumprimentando o vereador Antônio Carlos Machado Júnior, da Canelinha, que acompanha aqui a votação do PL, de todas as votações, mas aqui o PL é referente à Canelinha, o PL 117.2, de autoria do deputado Aldo Schneider, que declara de utilidade pública o Clube de Voo Livre da Galera. Já passou na Comissão de Justiça, o deputado Valdir Cobalcini deu parecer favorável e o parecer deste relator também é favorável. Em discussão, em votação, aprovado e tal. Por último, aqui o PL 12.0, de autoria do Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assinado pelo eminente presidente Rodrigo Colasso, que extingue o cargo em comissão de assessor de imprensa do quadro de pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina. Esse PL diz assim: artigo 1º, fica extinto ao vagar o cargo de pessoal do Poder Judiciário, o cargo em comissão de assessor de imprensa do Grupo Profissional e Direção de Assessoramento Superior. Assim, então, já passou na Comissão de Justiça, recebeu o parecer favorável, a Comissão de Finanças também, e o nosso parecer aqui também é pela aprovação do PL encaminhado aqui pelo presidente do Tribunal de Justiça, que é pela extinção desse cargo quando vagar. Em discussão, em votação, aprovado. Por último, devo dizer aos nobres pares que a Assembleia está num ritmo de trabalho naturalmente mais acelerado, por conta de que no mês de setembro, o mês de outubro haverá a eleição, e o mês de estamos concentrando, digamos assim, e a presidência pede aos nobres pares para que cada um dê os despachos que precisa dar, justamente para a comissão poder encaminhar daqui para outros ou daqui para o plenário. Nesse sentido, eu dou como sugestão que esta comissão fique em aberto até amanhã, pelo menos, né? E que, se por acaso houver algum projeto que precise da nossa aprovação, poderíamos ainda despachar o parecer até o dia de amanhã. Em discussão? Em votação, então, aprovado. Fique, então, em aberto a presente comissão. Tem mais? Também aqui eu queria, a assessoria acaba de me passar aqui, que o EMOSC, que faz o relatório periódico, né, a cada quadrimestre, faz o relatório das suas atividades, e eu quero deixar aqui à disposição dos nobres pares. Foi recebido e estamos despachando, fica assim, na comissão à disposição dos gabinetes.
Assim fica em aberto a comissão, os trabalhos dessa comissão até amanhã. Muito obrigado. Valeu, presidente.